Olá pessoal, É, antes de mais nada eu gostaria de pedir a você que ouve esse áudio por alguma forma, ou de alguma forma se identifique com, com aquilo que a gente às vezes questiona, com os entendimentos, com os despertares de consciência e até com aquilo que a gente discorda. Daí porque o ponto e o contraponto. É importante sempre ter os dois lados, porque a vida é feita de dualidade e é isso que mantém o equilíbrio. Bem e mal, alto baixo, gordo magro, doce salgado, claro escuro, triste alegre, amor desamor, e assim é a vida. Gostaria de pedir para vocês que gostam dos meus comentários, dos meus argumentos, da minha forma de se expressar, que se inscreva no canal, que dê aquele like, seja positivo ou negativo, será bem aceito. Não somos unanimidade e nunca vamos ser, mas eu acredito que entre as minhas palavras possa talvez haver alguma que toque o coração e que ajude a algum de vocês que ouve a despertar para uma nova vida ou para um entendimento, porque as palavras elas instigam a ação e não dá para viver sem ação. Assim como é clichê dizer que a fé sem ação é uma fé morta, porque o significado da ação, o significado da fé é a tradução da ação, do trabalho, da disposição, do agir. Então, por isso que nunca devemos dizer assim, porque faça para que eu acredito. Porque a fé, ela precede o feito. Você tem que acreditar primeiro para que aconteça. Você não diz assim, faz primeiro para que eu acredite. Em meio a isso e a tantas outras coisas, e tantos argumentos e justificativa que a gente às vezes busca para querer viver ou justificar algumas atitudes, a gente vê algumas pessoas desperdiçando a vida que tem, com medo de perder o que não tem. Tudo é emprestado. A verdade mais elevada que se deve temer é a morte. Então, pare de perder tempo. Comece a viver de verdade, sem falsidade ou superficialidade, escravo do sistema, porque o sistema ele manipula e torna você escravo. Quem te conhece bem, quem conhece teus anseios, teus medos, somente você. Daí a importância de se conhecer e romper com a tradição, viver antes que cheguem os anos e os dias, quais tu dirá deles eu não sinto prazer. A velhice ela chega para todos. Contamos minutos, horas, dias, anos e aceitamos que cada dia é um dia a menos no processo natural da vida. Viva a vida de tal forma que cada dia da sua vida possa ter um significado. Viva de forma que quando chegar o fim inevitável a todos nós, você possa analisar cada dia da sua vida e perceber que valeu, sem se arrepender do que poderia ter feito e não fez. Procure sempre uma forma de ser feliz nas adversidades, sem esperar que o dia seguinte seja melhor, porque nem sempre vai ser. A vida, ela não é perfeita, ela nunca foi, ela nunca será. É preciso entender isso. Às vezes a gente tem a falsa sensação e a falsa percepção de que o mundo deve ser perfeito e que você deve ser feliz. Mas
A felicidade é uma coisa de momento, instantânea, efêmera que dura pouco. Até porque ninguém cresce sendo feliz. A gente vive num mundo de expiação, é um mundo probatório, onde você precisa se aperfeiçoar. E como ferramenta, como aconchego, como proteção para você viver e aperfeiçoar a sua vida, a gente tem o amor. E o amor mais profundo que existe é a caridade. A caridade é o amor mais profundo. Depois vem a filantropia, que é um amor mais raso. Filo é amigo, trópede significa homem. Então, assim, são poucas pessoas que usam da caridade, que usam do amor mais profundo. As pessoas hoje são pessoas descartáveis, são pessoas imediatistas, são pessoas que estão sempre buscando benefício. Elas não entendem que não existe benefício sem sacrifício. E às vezes, por mais que você ganhe algo, às vezes o próprio ganhar, sem você estar preparado para aquilo que você está recebendo, é a mesma coisa de eu dar uma arma na mão de uma criança. Ou às vezes é a mesma coisa de eu te dar um dinheiro que vai te dar a possibilidade de abrir, sanar todas as suas dificuldades, mas além disso vai abrir portas para um mundo que às vezes, se você não tiver um emocional, não tiver uma estrutura intelectual preparada para você lidar com isso, isso pode ser a sua ruína. Então aquilo que muitas vezes você acredita que é o seu motivo de sucesso, vai ser o seu motivo de fracasso. Daí a importância de viver e de entender que muitas promessas que a gente faz, isso é uma promessa que ela é bem antiga, desde quando surgiu o casamento, a aliança, a aliança que construímos com a outra pessoa, aonde a gente promete que seja eterno enquanto dure. Não, a gente não promete isso. A gente promete, eu prometo te amar na doença e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na abundância e na pobreza, até que a morte nos separe. Mais ou menos isso. Não é nessa ordem, mas é mais ou menos isso. Só que a gente não entende que quando a gente promete isso ao outro, a gente se esquece de que a gente, com o passar do tempo, a gente evolui, a gente se transforma e nem sempre evoluímos de forma igual. Daí a importância da gente entender e ajudar o outro a progredir. Mas às vezes você não está disposto a se doar para o outro. Daí a importância, porque muita gente acredita que o casamento, eu casei para ser feliz. Não. Quem casa e quem ama, para você casar você tem que amar. Não dá para casar sem amor. Porque o casamento é um processo de bastante transformação para a vida de ambos, de dedicação, de construção. Então, não dá para você achar que eu casei para ser feliz. Tanto é que o amor, ele não é recíproco. Ele não é recíproco. Às vezes você ama alguém, se dedica, porque o amor não é só um significado de uma palavra. É muito fácil na hora do prazer, na hora do bem bom, na hora que você tem dinheiro, que você está viajando, que você está curtindo, que você tem uma boa casa, você dizer que ama. Eu quero ver você dizer que ama nas adversidades. Eu quero ver você dizer que ama quando a pessoa estiver lá, passando dificuldade. E aí você se dedicar a ela. E aí você se empenhar e lutar por ela. Eu quero ver você dizer que ama quando ela está lá precisando de você e você larga tudo que você tem para ir ajudar ela. Ou às vezes você deixa de fazer por você para fazer por ela. Isso é o amor mais profundo. E às vezes você não vai ter reconhecimento. Você não vai ter reconhecimento pelo aquilo que você está fazendo. Mas o amor, ele não é recíproco. Ele não é recíproco. Quem ama, faz e não espera nada em troca.
Porque quando você faz e espera algo em troca, não é amor, é uma troca. Aí você fala, não, mas o amor tem que ter reciprocidade. Ô, maravilha, bom será se você conseguir isso. Mas muitas vezes você não vai conseguir gostar de alguém enquanto a pessoa gosta de você, nessa proporção de igualdade. Às vezes você gosta mais, ou ela gosta mais de você, você gosta mais dele, e assim acontece. E por isso que há uma entrega maior mais de um do que do outro. E às vezes o relacionamento se sustenta por causa de um e nem tanto por causa do outro. Mas quando o casal evolui de forma igual, eles têm essa percepção de que as palavras são lindas. O amor, ele é lindo, mas ele é lindo na prática, no exercício do viver. Então, quando você casa esperando ser feliz ao lado do seu marido, esquece isso. É um processo de construção. Não é uma utopia como muita gente vende. A felicidade, a coisa maravilhosa. É preciso dividir, é preciso compartilhar, é preciso ser tolerante, é preciso passar muitas dificuldades. E ao longo do tempo, aquela pessoa que você conheceu daquele jeito, aí você fala assim, você não pode, você me conheceu assim, você tem que me aceitar assim. Ao contrário, a gente tem que evoluir. Não dá para você aceitar a pessoa igual, porque você não é igual, ninguém é igual. Você se transforma, é como uma metamorfose, é como uma borboleta que nasce uma larva, se transforma, sai do casulo, se torna lava, depois se transforma numa bela borboleta. Aí existe esse processo de transformação, existe isso. Você se rasteja primeiro para depois se transformar. E tudo na vida tem esse processo de lapidação, esse processo de edificação. Então, quando você não tem essa paciência, ou às vezes você não entende que é preciso trabalhar junto, porque tem muitos relacionamentos que são construídos em cima de competição e não de colaboração. É construído em cima de pessoas que se envolvem, mas não se comprometem. Existe a diferença entre o comprometido e o envolvido. O envolvido a maioria é. Agora o comprometimento, a pessoa se comprometer com você, isso é diferente. E é esse o entendimento. Proferir palavras bonitas, dizer de amor, de felicidade, e até escutar pessoas que às vezes lançam suas setas, suas maldades, às vezes para contaminar o seu emocional, às vezes para te perturbar. Tá cheio de gente que coloca dúvida na sua cabeça sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida, sobre o seu modo de viver. E muitas vezes você tem uma vida lá bacana, mas aí você vai ouvir pessoas que não têm uma vida estruturada. Você vai ouvir uma pessoa que não tem Deus no coração. Você vai ouvir uma pessoa que às vezes não tem base nenhuma para poder te falar o que está falando. Não existe relacionamento perfeito, não existe vida perfeita. Mas é preciso trabalhar para construir isso ao longo do caminho. Tudo passa. Nietzsche fala que quando você decidir casar com uma mulher, que é um filósofo alemão, quando você decidir casar com uma mulher, escolha uma mulher que você goste de conversar com ela. Porque um dia ela vai envelhecer, a beleza natural, o sexo não vai existir. E aí o que sobra é aquilo, é a amizade. E é essa aliança que você constrói com o outro, que quando você precisar na sua velhice, e a Bíblia fala que é melhor dois do que um. Porque imagina um cavalete, um apoia no outro. Então assim, é uma corda trançada, sabe assim? Quando você precisa do outro, você tem o outro como apoio e vice-versa. Então assim, eu vejo pessoas às vezes que só valoriza o erro do outro. O outro faz 10 coisas boas, mas se faz um errado, é criticado como se fosse... Tem pessoas que também não têm tolerância para poder dar tempo. Ele evoluiu e acha que a outra pessoa às vezes tem que evoluir no mesmo ritmo dele. E esse é um entendimento, o porquê que muitas vezes as pessoas casam na ilusão de que o casamento é algo perfeito. Não vai haver nenhum tipo de dificuldade.
Mas aí vai de cada um. Vai de cada um escolher o que quer para sua vida. Entendendo assim que tudo tem um preço. Você pode ser uma pessoa sozinha, viver bem, não tem problema, é uma escolha de vida. Mas você pode ser uma pessoa que compartilha a sua vida com outra pessoa e quando você precisa, você sabe que você não está sozinha. Você sabe que quem está do seu lado ali tá porque está por amor. Não é uma pessoa que foi comprada, não é uma pessoa que você paga um salário para poder te auxiliar, para poder cuidar de você, para poder te amparar. E esse é o entendimento que às vezes muitas pessoas não têm. As pessoas quando são jovens, ou às vezes estão na flor da idade, ou às vezes têm uma certa idade, ainda tem aquela coisa da juventude, aquela coisa efervescente da própria juventude, ela não tem essa percepção de que o tempo passa e você não se vê. Às vezes você pensa como jovem, mas o teu corpo não responde. E isso é natural, porque a gente não é um espelho que reflete em nós o que somos, a gente reflete no outro, nos outros, e aí os outros que nos vê como a gente está sendo e vivendo. Daí a importância de às vezes ouvir a crítica e analisar que nem toda crítica ela é destrutiva. Algumas críticas, elas bem poucas, elas podem ser construtivas. E como existe o ponto e o contraponto, daí a importância da gente às vezes se olhar, ouvir o que o outro fala e tentar se policiar. E a importância da gente não viver de forma desregrada, de forma sem ter compromisso, sem ter comprometimento. É muito fácil você ser julgado e ser cobrado quando você se dedica num relacionamento que o seu companheiro, o seu parceiro, ou que seja empreendimento, o que for, não tem o mesmo comprometimento. Ele está envolvido, mas não está comprometido. Isso a gente percebe na maioria das pessoas. Então, assim, é preciso ter alinhamento. Por isso que a gente percebe que pessoas, de acordo com o seu nível, com a sua evolução, elas buscam pessoas que têm o mesmo alinhamento que ela. Você já viu um pingaiada andar com uma pessoa sóbria? Não, ele pingaiada anda com pingaiada. Você vai num bar, quando você vai num bar e lá estão num bar, aqueles barzinhos de bairro, são pessoas que comungam do mesmo sentimento. Pingaiada anda com pingaiada, ladrão anda com ladrão. Então, assim, é porque é natural. Assim, não estou falando que você não vai ter relações. Por exemplo, um médico anda com médico, porque o convívio dele, na maior parte do tempo, é cercado com profissionais da área dele. Não estou falando que ele não tem outros tipos de amizade, mas a maior parte do tempo. Então, daí a importância de você analisar também o seu convívio, porque, querendo ou não, o meio que você vive, ele te molda. Ele te transforma sem você perceber. Então, assim, se você vive numa zona de guerra, o seu corpo, como a mente, o corpo, ele é volúvel, você se adapta. E você transforma aquilo que é ruim em algo que passa a ser natural. Daí a importância de você ver as relações que você constrói, de você analisar o que realmente é importante, o que é prioridade, o que realmente te faz sentir-se feliz, no sentido assim, não de feliz, de bem-estar, porque a felicidade ela existe, mas ela é efêmera, ela é um momento, é um segundo, é um dia, é 2 dias. Você compra um carro hoje, fica feliz 2 dias, depois passa, se torna comum. Então, o relacionamento, a própria vida, ela precisa ser renovada como as estações do ano. Você precisa estar sempre regando, renovando, para que haja um renascimento. As pessoas acham que o amor ele é algo contínuo. Eu te amo, é como se fosse um reservatório que nunca baixa o nível. É um reservatório que vive cheio. Não, é preciso estar se repondo, se recompondo, é preciso estar abastecendo, é preciso estar regando, é preciso estar alimentando para que você... Agora tem gente que desiste.
Tem gente que fala, não, a pessoa olha de acordo com o interesse dela, com a afinidade, e fala, não vale a pena, não quero isso, e desiste. Antigamente as pessoas às vezes até ficavam casadas, muitos ficavam casados porque não tinha opção, por preconceito da sociedade, mas hoje que a vida é mais fácil, as pessoas, e são imediatistas, as pessoas não estão afim de passar dificuldade ao lado de ninguém para poder construir algo. Mas algo forte e duradouro, ele precisa de um tempo. É como uma semente que você planta, ela precisa do tempo, aquele tempo de crescimento, aí depois ela cresce, aí tem um tempo da flora, depois os frutos, para só depois você poder colher. Mas nem todo mundo as pessoas já querem algo pronto hoje. Essa é a cultura do descartável, e a cultura da ilusão, a cultura da facilidade, a cultura daquilo que você se ilude de propósito. Você meio que se torna uma pessoa voluntária a se dedicar a coisas que não significa nada. E como que às vezes você se convence que o seu trabalho, que a sua vida, que tudo que você tem é mais importante que às vezes a sua saúde, que o seu bem-estar, que a sua personalidade, que a sua identidade. E isso é o que você não vê ao longo do seu caminhar, ao longo da sua vida. E aí você vive uma vida medíocre, rasa, onde você se torna um covarde, acomodado, onde você não tem coragem de às vezes abandonar um emprego que você acha que você ganha bem, que você acha que você tem benefício, porque você está na zona de conforto e você não quer procurar outro emprego. Às vezes você às vezes não quer abdicar de um vício, às vezes você não quer deixar de comprar, de gastar. Então aí você fica vivendo aquela mesma rotina, aquela mesma vida, buscando sempre um resultado diferente. Mas não dá para você ter um resultado diferente agindo igual. É preciso ter uma postura firme, austera, na hora que você decide mudar a sua vida. Quando você decide de levar tapa na cara, decide parar de levar tapa na cara. Quando você decide deixar de ser humilhado. Você pode até aguentar a humilhação por uma causa, por um foco, por um objetivo. Agora, aguentar a humilhação sem nada, sem nenhum tipo de recompensa, sem você saber que essa humilhação que eu tô aguentando hoje, amanhã eu não vou aguentar nunca mais, porque eu tô trabalhando para isso. Mas não, você se acostuma às vezes com a humilhação, você se acostuma com a mediocridade, você acostuma com a facilidade, mas em troca você perdeu o seu espírito está quebrado, você não tem mais alegria, você faz tudo por fazer, você não tem mais prazer, você começa a se encher de ódio, de mágoa, de raiva do mundo e das pessoas. As suas atitudes já não são mais atitudes decentes ou corretas. Você pega a raiva do mundo, você pega a raiva das pessoas, porque você começa a acreditar que não vale a pena. E aí você começa a se anestesiar, buscando meios e formas de se anestesiar. E as consequências disso é que você vai pagar um preço muito caro, porque você não quer fazer sacrifício, você não quer abdicar dos vícios, você não quer construir virtudes. Então é muito fácil viver de forma desregrada. É muito fácil viver fazendo a mesma coisa todos os dias e dizer para si mesmo que você não tem oportunidade e que você não tem opção. Você tem oportunidade, mas é você que está condicionado. Nunca se esqueça que você é do tamanho da sua força de vontade.
Superar os desafios é o que mede a força de um homem. Acredite que o sentido da vida nem sempre está naquilo que parece certo e seguro. Vida, otimismo e o entusiasmo, para que de vez em quando você tenha que meter o louco e dizer para a própria vida quem é que manda. Sem massagem, porque a vida não tem massagem, acredite, aqui a gente só está de passagem. Então vai para cima, busque, realize. E nada se presta tanta exploração sobre tudo aquilo que se dá a chance da dupla interpretação. E é assim que muitos vendem a ilusão da felicidade, o sentido da vida, que não te leva a lugar nenhum. E por assim ser, falta conexão com a realidade em um mundo que muitos iludidos caminham distâncias enormes só para descobrir bem depois que o sentido das coisas, que vale a pena, nem sempre está naquilo que você deposita o valor, naquilo que você acredita que é certo e seguro, porque você quer ter a certeza de que você está seguro, você quer ter... Porque o que faz muita gente errar? A insegurança. E pela tua insegurança você vê as pessoas se aproveitar de você. A sua você está vulnerável, a vulnerabilidade, você está ali. Você está vulnerável. E as pessoas são como os animais. Os animais, principalmente o leão. O leão na selva, na savana, ele vai caçar. E ele procura sempre os idosos, os jovens e os doentes. Então as pessoas percebem a tua vulnerabilidade. As pessoas percebem quando você está vulnerável. Daí a importância de você entender e sempre ter um espírito forte. Todo mundo, ou quase todo mundo, fala de luta, fala de lutar, superação, tem que ter objetivo, mas não tem um motivo. A maioria só quer o que é fácil e não se importa com preceito, moral, justo, injusto. O que importa é fingir que são o que não é. A pessoa finge ser o que não é, tá sorrindo por fora e tá destruído por dentro. A alienação e o cinismo e dinheiro é o que importa, status. Então assim, a gente vê muita gente buscando isso e não percebe que Deus recompensará você que faz o certo e ainda assim é injustiçado. Algumas pessoas são mortas nas aparências, na razão de viver. Finge que é feliz porque não há mais nada a fazer. O medo as dominou e a covardia em algum dia vai cobrar dessas pessoas o seu preço. Então assim, tenha esse entendimento. Não tenha medo de viver e principalmente de morrer, porque se tem uma certeza absoluta é que você vai morrer. Então levanta essa cabeça. Todo mundo sofre, todo mundo é triste, todo mundo tem seus problemas, mas é preciso você ter coragem para mudar a sua realidade, porque ninguém vai vir mudar para você. E nem a droga, e nem o remédio que você toma, e nem a bebida que você bebe vai mudar. Ela anestesia a sua realidade. Ela não muda. Ela não muda. Não muda. Então assim, pense e veja que nada importa se você tiver um olhar miserável sobre a vida. Saúde é vida, o resto é pura ambição, avareza, mania de grandeza, apegos a ideias que não é sua. O sistema ele manipula e te faz você depreciar o valor da vida, confunde conforto com felicidade, rouba amor próprio, tira a dignidade, tudo isso sem perceber. Virou normal, é banal, mas lá no fundo, cedo ou tarde, a consciência pesa. As escolhas e valores que não temos, porque o sistema ele tenta o tempo todo roubar isso de você. Daí a importância de você perceber, de você entender que você vive num mundo que muita gente finge que está feliz. E muita gente triste e magoada pela vida, pela história, cor, etnia, classe social, desamor, falta isso, falta aquilo. Só que nenhuma delas aceita mudar suas atitudes, nenhuma dessas pessoas aceita fazer sacrifício em pró de algo maior que os seus próprios interesses.
Ninguém se vê como responsável por parte dos problemas. É omissão, bajulação, ostentação e tantas outras faltas que minam o nosso caráter. Triste, apesar do conhecimento que temos em tecnologia, não somos capazes de fazer nossa vida melhor, nosso mundo melhor. As pessoas preferem mentir para si mesmas e repetir os mesmos sistemas de escravos e vassalos. Todo mundo ferra todo mundo mente uns para o outro, na cara de pau, fazendo assim, uns acreditarem uns nos outros, fingindo que acredita, e outros fingem que acredita, recluso dos próprios medos. E essas pessoas não percebem que a relação nossa não é com o outro, é com Deus, porque Deus vê tudo que a gente faz. Então quando a gente ora pedindo para Deus, Senhor, me abençoa, Ele está te vendo. Mas tu foi honesto, tu foi justo com o próximo, tu foi honesto contigo mesmo? Como que eu posso te abençoar se tu não está sendo honesto contigo mesmo, se tu não está sendo honesto com o teu próximo? Então o primeiro passo para uma mudança de atitude é reconhecer o próprio erro. E não ter medo de perder, não ter medo de arriscar. Tiver que atirar no escuro, atira no escuro. E porque a fé é isso. A fé, ela precede o feito. Tenha fé em si mesmo, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Mas fé não é uma palavra. A fé é ação. Ação, atitude. Daí a importância. Eu tenho o significado da fé que Jesus fala. Se tiveste fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão do mundo, tu serás capaz de falar para a montanha, transporta-te daqui para ali, que ela se transporta. Mas você imagina, o menor grão do mundo. Quer dizer, não precisa ter uma fé absoluta, centésimo, milésimo de fé. Uma insignificância já é capaz de mudar sua própria vida, sua própria história. Em vez de culpar os outros pelos seus erros, pelos seus fracassos ou pelas humilhações que te fizeram. Porque todos aqueles que erraram contra você, que te maltratou, que te humilhou, têm uma conta a pagar com Deus. Mas não fique preso ao passado e nem a essa vida de tribulações, de tristeza, de decepções. Avante, coragem, sangue nos olhos. Tiver que comer arroz, feijão e pão e ovo, coma. A vida, ela só tem um caminho. Ela só tem um caminho. Você pode querer ter um mundo aos seus pés, mas para ter um mundo aos seus pés, você muitas vezes tem que abdicar de um monte de coisas que são importantes para a sua pessoa, para o seu próprio eu. Muitas pessoas que conquistaram algo grande, ela teve que abrir mão de muitas coisas, principalmente de caráter, de dignidade, de amor próprio, de respeito. Então, não troque ouro por bijuteria, não troque a sua alma, o seu espírito, a sua dedicação, a sua vontade por coisas que você às vezes vai cobrar de você a coisa mais importante que você tem, a sua vida, a sua saúde. E a saúde é vida, porque um ser humano sem saúde não é um ser humano que possui a vida. Então não tenha medo de perder, não tenha medo de arriscar. Lute, acredite, sonhe, realize e vai pra cima. Não seja uma pessoa que leva tapa na cara todo dia e acha normal, não. É isso. É isso que eu tenho a dizer pra você. Despertar de consciência. Atitude e coragem. Nada é fácil. Nunca foi, nem vai ser. Nunca foi, nem vai ser. Acredite, todo mundo sofre. Até as pessoas que você acha que não sofrem, que tem dinheiro, todos os seres humanos. Aqui a gente entra e devora uns aos outros. Às vezes por maldade, outros mais por ignorância. Porque eu, sinceramente, eu acredito que as pessoas têm muito mais de ignorância do que de maldade. Mas tem muita gente ruim nesse mundo. E se você ficar se sentindo vítima, vitimada, se você se sentir vítima do sistema, disso e daquilo, você nunca vai sair dessa condição, você nunca vai mudar sua vida e sua história. E sucesso não está ligado a dinheiro. Dinheiro hoje você tem, amanhã você não tem. Sucesso está em ter saúde.
Sucesso é uma pessoa de caráter. Sucesso é, apesar de você passar todas as dificuldades do mundo, você ainda assim continuar sendo uma pessoa de bem. Você não deixar pessoas com... Sucesso é cuidar da sua saúde. Coma pão, feijão, ovo, arroz. Coma pão seco, não tem problema. Mas mantenha-se digno, honesto. Isso é a coisa mais importante desse mundo. Dinheiro é só uma forma de permuta. Mas a sua dignidade, o seu caráter, isso não tem preço. A sua vida. Você é um ser espiritual habitando o corpo físico. Você é importante para Deus. Você não precisa ser importante para mais ninguém. Mas eu tenho certeza que tem alguém que te considera importante. Seja seu pai, sua mãe, seu namorado, seu filho, sua esposa. Essa pessoa te considera. Essa pessoa sabe que você é importante, que você faz falta na vida dele. Então, não busque unanimidade, não busque ser celebridade. Porque isso não é real, isso não é verdadeiro. Mas acredite que Jesus te ama e Ele morreu na cruz para te dar uma vida eterna. Você é um ser espiritual, tendo que conviver aqui para ser merecedor dessa vida eterna. Ele não vai dar uma vida eterna para os escrotos, para as pessoas que não têm amor, os corruptos. Não vai dar. A vida eterna tem que ser merecedora. Daí a importância de você, muitas vezes, ser merecedor. E como que eu sei que você é merecedor? Te provando. Então, você vai ter momentos de dificuldade na sua vida, de tristeza e de muita dificuldade, vai. Mas você vai ter o seu momento também de glória, de alegria, de conquista. E se você confiar e acreditar, esse dia vai chegar. Saiba que você não vai morrer antes da sua vitória e da sua conquista. Você vai viver momentos bons na sua vida. Mas é preciso ter ação, é preciso ter fé em você e em Deus. E acreditar que não só nas promessas de Deus, mas nas promessas que você mesmo faz para você mesma. Abandone os vícios. Isso é um dos meios e modos operantes que você deve começar, abandonando os vícios. Meter o pé naquele serviço que tira sua vida, que está roubando sua saúde, porque você acredita que não arruma outro. Empreenda, você tem um plano de vida, empreenda. Acredite que vai dar certo e vai dar certo. Confie em Deus e em você mesmo. E atitude, sangue nos olhos, faca nos dentes. Fortaleça-se. Use sua espada, seu escudo, sua lança. E faca nos dentes e vai para cima, e sangue nos olhos. É desse jeito. E é assim que é. Que Deus abençoe a todos vocês.